O poder decorrente foi colocado, primeiro, no artigo 25 da nossa Constituição. O artigo 25, ele diz que os estados poderão criar sua Constituição. O artigo 25 diz, os estados regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Também está previsto, antes de encerrar o artigo 25, no artigo 11 do ADCT, que chega a estipular prazo, chega a estabelecer mais detalhes sobre essa criação das constituições estaduais. Agora, um ponto muito importante que não pode ser passado em branco lá no artigo 25 é a parte final do artigo 25 da Constituição Federal. Ele diz, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, vírgula, observados, obedecidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Vejam que a amarra está posta. Olha, você pode fazer Constituição no seu estado, mas obedecidos os princípios que eu determino. A Constituição Federal estipula regras básicas de como os estados deverão atuar. E essas regras do poder decorrente acabam por limitar a sua atuação. Então, o poder derivado, seja ele reformador ou decorrente, ele está dentro da Constituição. Ele não é um poder de fato, ele não está acima da lei, ele tem que agir conforme a lei. Por isso, suas atuações vão sofrer controle de constitucionalidade. Uma emenda fruto de um poder derivado, apesar de estabelecer normas constitucionais, ela está sujeita a controle de constitucionalidade? Resposta, sim. As emendas e as constituições estaduais, elas sofrem controle de constitucionalidade. Uma Constituição estadual que diz respeito à Constituição Federal pode, e já aconteceu diversas vezes aqui no Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade de normas de constituições estaduais. E inclui-se a lei orgânica do Distrito Federal também. Por quê? Relembrando-nos, porque é um poder de fato. Porque é um poder direito e não de fato. O poder de fato é o originário. O poder de direito derivado tem que atuar mediante regras pré-estabelecidas. Então vamos falar um pouquinho sobre quais características que vão ser válidas para o poder constituinte derivado. E quais seria também o seu conceito, sua titularidade, o seu agente, suas características. Vamos fechar todos os pontos relevantes sobre o poder derivado. Começando pelo seu conceito. A gente falou diversas vezes que o poder derivado ele tem a função, ele tem a capacidade de fazer a manutenção, a continuidade. Então, ele elabora normas constitucionais, mas com o objetivo de manter a ordem constitucional que já está estabelecida, que já está instaurada. Então, ele nunca vem para romper, ele vem para manter. Então, seu conceito, estabelecer normas dentro de uma ordem constitucional já instaurada. Estabelecer normas constitucionais, mas dentro de uma ordem constitucional já instaurada. Quem é o titular? A gente novamente tem que recorrer àquele artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Então, quem é o poder de a quem pertence o poder de estabelecer as normas derivadas? Novamente do povo, mais ainda do povo. É claro que, devido àquelas complexidades que a gente abordou, a quantidade de pessoas, a complexidade dos temas, a grande abrangência territorial, é inviável, na prática, um exercício direto. Então, o poder é do povo, mas quem efetivamente faz? Quem é que pratica? Quem é que exerce o poder derivado? No caso brasileiro, nós temos, então, que novamente relembrar o reformador e o decorrente. Quem é o exercício, de quem é o exercício, ou quem exercita o poder constituinte reformador? Resposta, poder legislativo. No caso do Congresso Nacional, ele vai elaborar as normas constitucionais federais, as emendas constitucionais. E o poder decorrente? O poder decorrente será elaborado ou será praticado pelas assembleias legislativas. Lembrando que aqui no DF nós denominamos de Câmara Legislativa, mas que equivale a uma Assembleia Legislativa. Então, repetindo, titular, povo, exercício, ou seja, o agente, quem é que vai manifestar o poder derivado, pode ser o Congresso Nacional, no plano federal, que é o que a gente vai dar maior importância, ou podem ser as Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do DF, no plano estadual.
Esses são os que exercem o poder constituinte derivado. Quais características que cercam o poder derivado? Quais são as suas principais características? Primeira, vocês vão perceber aqui que as características do poder derivado, elas são quase que uma inversão das características do originário. Então é normal a gente recapitular algumas características do originário para poder comparar, para poder estabelecer quais seriam essas características. A primeira é secundário. Vamos relembrar? O poder originário é inicial ou inaugural, porque ele começa uma nova ordem jurídica. O poder derivado é secundário, segundo grau. Por quê? Porque ele dá continuidade. André, também poderíamos falar em questão de hierarquia na atuação desses poderes constituintes? Sim. Pessoal, existe uma prevalência das normas originárias sobre as normas derivadas. Até porque, vamos lembrar, as normas derivadas se sujeitam a controle de constitucionalidade. As normas originárias não podem ser declaradas inconstitucionais, as normas derivadas podem. Por causa daquela diferença que a gente deixou aqui bem clara. O poder originário é de fato, o poder derivado é de direito. Então, ele se submete a regras jurídicas. Então, primeira característica, o derivado é secundário. Segunda característica, o derivado é condicionado. Condicionado significa que ele está preso a seguir regras na sua atuação. Como eu disse anteriormente, a própria Constituição previu prazo para a elaboração das constituições estaduais, por exemplo. No caso das emendas constitucionais, a Constituição estabelece quórum, iniciativa, tudo será estudado aqui no nosso curso, procedimento, irrepetibilidade. Então, há regras de como fazer. Vocês lembram do originário? O originário é incondicionado. Um dos temas bem interessantes que eu já tive o prazer de enfrentar em sala de aula, uma pergunta muito instigante foi feita da seguinte forma. Um aluno uma vez questionou, professor, como é que se faz uma nova Constituição? A gente estava estudando nessa aula específica como se faz emendas. E aí o aluno pensou sobre como fazer uma Constituição. E aí a resposta é, se eu vou fazer uma nova Constituição, eu estou falando de poder constituinte originário. O originário é incondicionado, ele faz do jeito que ele quiser. A gente viu, inclusive, que não precisa ser uma Assembleia. A Assembleia seria um método tradicional, a forma comum. Existem Constituições outorgadas, impostas. Não precisa ser um exercício direto, não precisa ser indireto, pode ser um exercício misto, pode ser também o direto ou indireto. Então, o originário faz do jeito que quiser. Professor, para fazer a nova Constituição tem que ter 2 turnos? Não. Não precisa disso. O originário decide como fazer. Decide como fazer. Interessante que para a Constituição de 88, a gente tentou seguir as regras clássicas de produção de uma nova Constituição. As regras que até foram pensadas por Siés. Siés, aquele que teorizou o poder constituinte, ele pensou numa espécie de processo constituinte. O que Siés imaginava que seria o modo tradicional ou clássico de se fazer uma Constituição? Rompe-se com a ordem vigente, uma revolução, convoca-se uma Assembleia Constituinte, elege-se representantes extraordinários e esses elaboram a Constituição. Então, haveria uma espécie de processo constitucional para se fazer uma nova Constituição. Só que se o poder constituinte originário, como foi dito pelo próprio Siés, é incondicionado, então ele não tem necessariamente que seguir essa fórmula. Na Constituição de 88, o originário, ele seguiu a forma clássica? Não perfeitamente. Nós tivemos algumas falhas, alguns problemas relacionados à atuação do originário na Constituição de 88. Primeiro, ele fez uma emenda à Constituição passada para dizer que estava vindo a nova Constituição. Eu já vi até um colega brincando que essa emenda à Constituição passada era uma espécie de emenda homicida. Ela estava meio que matando a Constituição anterior, porque ela dizia assim, olha, em tanto tempo vai ser convocada uma nova Assembleia Constituinte. Então, o que a emenda estava dizendo? Você, Constituição que eu estou emendando, vai morrer. Outra Constituição vai vir no seu lugar. Precisava fazer essa emenda? Não, porque é incondicionado. Aqui no Brasil nós tivemos um outro problema. Quem fez a Constituição não foi verdadeiramente uma Assembleia Constituinte, foi um Congresso Constituinte.
Por que Congresso, professor? Porque elegemos deputados e senadores que fizeram a Constituição e continuaram como deputados e senadores depois. Na verdade, até durante o processo constitucional, ao mesmo tempo eles eram deputados e senadores e eram constituintes. Isso não segue a teoria clássica. Na teoria clássica de Sieyès, você convoca representantes extraordinários. Alguém que é eleito só para fazer a Constituição. No Brasil não foi assim. Então, a teoria clássica não foi seguida também na questão do Congresso Constituinte, que nós tivemos uma espécie de Congresso Constituinte. Um outro problema que a gente teve na elaboração da Constituição de 88, que até serve de curiosidade, é que o mandato dos senadores é de 8 anos. E a troca da Assembleia, na época da Assembleia Constituinte, acabou mantendo alguns senadores que estavam na metade do mandato. Ou seja, alguns senadores, na verdade 1/3 deles, fizeram a Constituição sem ter sido eleito para aquilo. Um problema grave até de legitimidade. Mas, tentando superar até mesmo a ordem autocrática, manter senadores em proporção tão pequena não era um problema que foi considerado tão grave a ponto de manchar a nossa Constituição como uma carta verdadeiramente democrática. Não teve realmente o condão de macular essa noção básica de ser uma carta cidadã, uma carta democrática. Mas, recapitulando, nós estávamos falando das características também do derivado. Se o originário é incondicionado, o derivado é condicionado. Né? Ele tem que agir dentro de certos limites. Ele tem que respeitar certas regras, que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso, principalmente terceira e quarta aulas. A terceira característica do poder constituinte derivado. Ele é limitado. Limitado. Claro que isso deriva da sua secundariedade ou do seu caráter de ser um poder de segundo grau. Ser limitado significa estar dentro de regras jurídicas que nós já dissemos estão na Constituição. Agora, quais são os tipos de limites? Esse é um tema super, hiper, mega, ultra importante para você. Olha só, quais os limites que a doutrina normalmente estabelece ao derivado? Nós temos 4 tipos de limites. 4 tipos de limites. O primeiro seriam os limites formais, que também podem ser chamados de processuais ou procedimentais. Lembrem que muitas vezes é só o sinônimo que derruba um candidato bem preparado para uma prova. Então, formais, processuais ou procedimentais é o primeiro tipo de limite. De que ele trata? Ele trata do processo legislativo, de como fazer. E aí você vai lembrar o seguinte, se eu tenho regras de como fazer, ferir essas regras é uma atuação ilegítima, inconstitucional. Inconstitucional. E lá no controle de constitucionalidade, a gente classifica essa inconstitucionalidade como inconstitucionalidade formal, já que o limite que está sendo ferido é um limite formal. Então, limites formais estipulam o procedimento, o processo. Ferir esse limite gera inconstitucionalidade formal. Formal, ok? Segundo tipo de limite, limite circunstancial. Esse limite ele tem algumas divergências doutrinárias, que alguns chegam a colocá-lo como formal, outros tentam encaixá-lo como temporal. Nós vamos seguir a orientação clássica, que a maioria dos doutrinadores acaba seguindo, né, se fundamentando. E qual é essa teoria clássica? Limites circunstanciais, o segundo tipo de limites, são situações ou momentos em que não se pode fazer as normas derivadas. Não se poderia atuar na manifestação derivada. O derivado estaria proibido de elaborar